Muitos jogadores se destacam e ganham fama mundial justamente por estarem sempre nos holofotes. Já outros, os chamados invisíveis, podem não aparecer tanto para torcidas ou ter números estratosféricos, mas têm uma importância absurda para os seus times. Esse foi o caso do Gilberto Silva, um volante de qualidade técnica acima da média, visão de jogo e, claro, um leão que mandava no meio-campo e era um mestre nos desarmes. Não à toa ganhou tudo que ganhou e defendeu a seleção em 3 Copas do Mundo, ficou 6 anos no Arsenal e encantou o fã de futebol, com seu jeito simples e eficaz de jogar bola. Portanto, hoje a história é dele, Gilberto Silva. Gilberto Aparecido da Silva nasceu no dia 10 de julho de 1976, em Lagoa da Prata, estado de Minas Gerais. Filho de um ferreiro de uma dona de casa, Gilberto Silva cresceu na sua cidade natal ao lado de 3 irmãs, com quem dividia um pequeno quarto. Assim como grande parte dos jogadores, a origem do volante foi extremamente humilde e a sua grande diversão era jogar futebol na rua com seus amigos de infância. Depois de entrar na base do América Mineiro com 12 anos, teve de trabalhar com seu pai para ajudar no sustento da família, uma vez que sua mãe estava cada vez mais debilitada de saúde. Então, o Gilberto Silva teve que abandonar de vez o seu sonho de ser jogador e teve diversos outros empregos tradicionais, porque apesar de ter alojamento no América, ele não ganhava salário, e isso fazia muita falta, porque ele necessitava muito disso. Mas, quando ele completou 18 anos, decidiu então pela última vez investir no seu potencial. Mas eu sempre tinha comigo que eu ia voltar, nem que fosse para arriscar pela última vez. Só que o falecimento da sua mãe o desanimou novamente e ele parou. Só voltou a treinar em 1997, quando já tinha 21 anos, incentivado pelos seus amigos. Ele fez teste no América Mineiro e passou, assinando o primeiro contrato profissional no segundo semestre daquele mesmo ano. E de cara, acabou se tornando um dos principais jogadores do time, ajudando o Coelho a vencer o Campeonato Brasileiro da Série B daquele ano, fazendo com que, consequentemente, o América voltasse à primeira divisão. Já no ano de 1998, o América foi semifinalista do Campeonato Mineiro e no Brasileirão, agora da Série A, o clube infelizmente não conseguiu se manter. Terminou em 21º lugar e com apenas 23 pontos em 23 jogos, acabou caindo de novo para a Série B. Mesmo com o descenso, o Gilberto Silva ainda conseguiu se destacar bastante na volância do time. E o América no ano de 99 não conseguiu retornar à elite, passou pela primeira fase do Brasileiro em 5º, mas caiu na segunda diante do Vila Nova. No estadual, o clube passou bem perto da conquista, uma vez que chegou à final, mas aí acabou perdendo do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que inclusive, vendo o talento do Gilberto Silva, não pensou 2 vezes em se reforçar contratando o jogador no ano de 2000. Antes disso, ele já tinha até assinado um pré-contrato com o rival, o Cruzeiro, mas aí ele voltou atrás, o que causou bastante polêmica na época, e fechou com o Galo. Com a camisa do América foram 63 partidas, 3 gols marcados e um título conquistado. Agora, num clube de maior expressão, o Gilberto Silva sabia que poderia sonhar com coisas maiores. E o Galo teve um calendário cheio nesse ano de 2000. Disputou até a Libertadores. Foi semifinalista da Copa do Brasil e da Mercosul. Mas o campeonato em que obteve maior sucesso, sem dúvidas, foi no estadual. O Atlético Mineiro, depois de fazer uma melhor campanha na primeira fase, derrotou o arquirrival, o Cruzeiro, por 3-2 no placar agregado, para conquistar aquele troféu. No ano, o volante jogou 34 partidas e marcou um gol. No ano seguinte, ano de 2001, o Atlético Mineiro caiu na semifinal da Copa Sul Minas e na semi também do Brasileirão, quando perdeu do São Caetano de 2-1. E no Mineiro, o Gilberto Silva e seus companheiros ficaram com o vice. Apesar da ausência de conquistas coletivas, o ano foi bem marcante para o jogador, pois foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira. Luiz Felipe Scolari foi quem deu essa primeira chance ao jogador às vésperas já de uma Copa do Mundo, e ele já entrou numa fogueira. Foi em novembro de 2001, ele disputou uma partida de eliminatórias da Copa contra a Colômbia. O Brasil perdeu aquele jogo de 3-1 e vivia a má fase pré-mundial. O Gilberto esteve em campo por 28 minutos naquele jogo. Seguiu no Galo no ano de 2002 e, sabendo que teria que jogar muito para conseguir uma vaga na Copa, o Gilberto Silva comeu a bola nesse primeiro semestre. Então, além de jogar o Mundial, conseguiu uma transferência e um belo contrato com o Arsenal da Inglaterra ainda nesse ano de 2002.
E aí, depois de participar de todo o finalzinho do ciclo e jogar muito bem nos amistosos, o Gilberto Silva foi convocado e titular do Felipão para a Copa do Mundo da Coreia e do Japão. Isso por conta da lesão do Emerson. Ele entrou muito bem no time e não sentiu a pressão, atuou com extrema regularidade e não por acaso foi titular todos os minutos possíveis, da estreia na final. Na semi foi ainda mais importante, com uma assistência para o Ronaldo Fenômeno marcar o gol da apertada vitória do Brasil por 1-0 contra a Turquia. Na final, o Brasil bateu a Alemanha por 2-0 e sagrou-se pentacampeão mundial de futebol. O Gilberto, ou simplesmente Beto, como é conhecido na sua cidade natal, voltou para lá para comemorar com seus amigos e seus familiares. Já matou a saudade? Não, agora é festejar, depois a gente vai matar a saudade, ainda não deu tempo. Mas tá legal, é muita emoção. Mas é bom que meu coração tá em dia. Com status e cheio de moral pela conquista do mundo, o Gilberto Silva desembarcou em Londres para defender as cores de um dos times mais tradicionais da Inglaterra, o Arsenal. 9 milhões de euros foi quanto ele custou aos cofres dos Gunners. Foi muito importante e ajudou na campanha do time no vice da Premier League e ainda ganhou 2 troféus, da Supercopa da Inglaterra, em que o volante marcou o gol do título do seu time contra o Liverpool, já na sua partida de estreia, e aí ele ganhou muito respeito dos seus companheiros logo de cara, e também ganhou a Copa da Inglaterra. 2 títulos relevantes nessa temporada em que ele debutava no futebol europeu, em que o brasileiro disputou 51 jogos, fez 3 gols e deu 4 assistências. Já na temporada de 2003-2004, o Arsenal conseguiu chegar bem em praticamente tudo que disputou, mas com certeza acabou dando muito mais prioridade para o campeonato inglês, e não à toa o clube não só o venceu, como também ganhou sem perder nenhum joguinho sequer. Foram 26 vitórias e 12 empates, que fizeram o time ficar mundial e historicamente conhecido como os Invictos. O brasileiro foi peça fundamental, uma peça-chave no meio-campo para dar equilíbrio a um time muito ofensivo, mas que também tinha suas valências e qualidades defensivas. Já na temporada de 2004 e 2005, o Arsenal já começou bem, vencendo a Supercopa da Inglaterra, batendo Manchester United por 3-1. Um dos gols foi anotado justamente pelo Gilberto Silva, o gol que abriu o caminho para a vitória. Também ganhou a Copa da Inglaterra e bateu na trave na Premier. Mesmo fazendo grande campanha, não foi páreo para o Chelsea de José Mourinho. O Gilberto Silva acabou se lesionando com frequência e não fez uma das suas melhores temporadas com a camisa do Arsenal. Por não estar 100% na questão física, acabou sendo reserva da seleção na Copa das Confederações de 2005. Só entrou em campo no empate contra o Japão por 2-2 e viu do banco o Brasil golear a Argentina na decisão por 4-1 para ganhar aquele importante título que antecede o Mundial. Em 2005 e 2006, o Gilberto Silva voltou a jogar muita bola e ajudou o Arsenal, que já tinha um time extremamente competitivo, a terminar a Premier em 4º lugar. E depois de eliminar até o Real Madrid e a Juventus, chegou na final da Liga dos Campeões. Encarou o fortíssimo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e até saiu na frente naquela decisão, mas aí sofreu a virada e perdeu aquela final, desperdiçando essa grande oportunidade de ganhar o maior torneio de clubes do planeta. Individualmente, o brasileiro foi muito regular, jogou 48 partidas, fez 4 gols e distribuiu uma assistência. Titular absoluto da seleção brasileira, o Gilberto Silva esteve presente naquele elenco repleto de estrelas que disputou a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Começou na reserva, mas logo recuperou sua condição de titular e ficou em campo durante os 90 minutos na derrota do Brasil por 1-0 para a França, que culminou na eliminação da seleção. O Gilberto Silva não foi um dos mais, mas também foi bastante criticado e tido como um dos culpados por esse fracasso. De volta ao clube, o brasileiro teve a sua temporada mais goleadora com a camisa dos Gunners. O Arsenal acabou ficando sem títulos e já não tinha um time tão bom quanto em anos anteriores. O melhor resultado foi na Copa da Liga, onde foi o vice-campeão. Ao todo foram 47 partidas do volante, onde ele marcou 11 gols e deu 2 assistências. Ainda no ano de 2007, o Gilberto Silva disputou a Copa América com a camisa da seleção brasileira. E titular do time, ele não saiu de campo até a semifinal, mas aí ele acabou sendo suspenso com 2 cartões e não pôde atuar contra a Argentina na decisão. Na semi, o Brasil foi para os pênaltis contra o Uruguai, o Gilberto Silva bateu o seu e marcou. E aí, na partida da final, o Brasil acabou vencendo os argentinos por 3-0 para conquistar aquele troféu continental em cima da maior rival.
No início da temporada de 2007-2008, se acreditava que o brasileiro iria assumir a braçadeira de capitão dos Gunners, uma vez que Thierry Henry havia saído do time, e ele era o segundo capitão imediato. Mas ele acabou perdendo algumas partidas e perdeu seu lugar no time para o Flamini. E aí no banco, muito se especulou que ele fosse sair na janela de inverno, em janeiro, na metade da temporada do futebol europeu. Entretanto, o brasileiro ainda permaneceu mais 6 meses, antes de acertar de vez a sua saída do Arsenal, onde ele ficou por 6 anos, de 2002 a 2008, e disputou 244 jogos, em que marcou 24 vezes e ganhou 5 títulos coletivos. O destino do jogador foi o Panathinaikos da Grécia para a temporada de 2008-2009. O time que disputou a Champions foi eliminado nas oitavas de final, perdendo do Villarreal da Espanha. No campeonato grego, terminou em terceiro lugar. Os números do volante: 42 jogos disputados, 3 gols marcados e 5 assistências. Mesmo fora da elite europeia, o Gilberto Silva não deixou de ser convocado e titular do treinador Dunga. Assim, foi o camisa 8 brasileiro em mais um torneio, na Copa das Confederações daquele ano de 2009. Na decisão, o Brasil bateu os Estados Unidos de virada por 3-2 e ganhou mais esse título, o quarto do Gilberto com a amarelinha. Na temporada de 2009-2010, a segunda com a camisa do Panathinaikos, conseguiu conquistar taças. Ganhou a Copa da Grécia, derrotando o Aris na final por 1-0. Ademais, levou também o grande campeonato grego, deixando os rivais para trás. Quando a temporada chegou ao fim, Gilberto Silva disputou sua terceira Copa com a seleção. Agora, como um dos mais experientes, tinha cada vez mais responsabilidades. Mas depois de uma primeira fase bem pouco convincente, assim como 2006, a seleção não conseguiu passar das quartas de final. Dessa vez, perdeu de 2-1 de virada para a Holanda e foi eliminada. Essa partida marcou o fim do ciclo do jogador com a amarelinha, que já veterano, não voltou mais a ser convocado. Pelo Brasil, foram 93 partidas, 3 gols, 4 assistências e 4 títulos conquistados, incluindo uma Copa do Mundo. Ao retornar ao seu clube, o Panathinaikos, o Gilberto Silva conseguiu mais um grande título, ganhou de novo o Campeonato Grego, a Liga Nacional. Na Champions, ficou em último lugar do seu grupo, que tinha o Barcelona, e não avançou. Quando a temporada chegou ao fim, o brasileiro, querendo voltar ao futebol nacional, deixou a Grécia para jogar no Grêmio. Apesar de apenas 3 anos, já criou uma identificação muito grande e virou o ídolo do torcedor do Panathinaikos. No time, somou 119 partidas, 6 bolas nas redes e 3 títulos conquistados. Desde janeiro, especulando a contratação do jogador, finalmente em maio aconteceu o anúncio oficial. A pedido de Renato Gaúcho, o volante foi o principal reforço tricolor para a disputa do Brasileirão daquele ano. O Grêmio terminou o Brasileiro em 12º lugar apenas e não aspirou vagas para a Libertadores, todavia entrou na Sul-Americana. O Gilberto Silva acabou recuado e passou a exercer a função de zagueiro, coisa que já fazia esporadicamente, mas a partir de 2011 se tornou sua posição no campo. No auge dos seus 36 anos, o Gilberto Silva demonstrava muita vitalidade, e esse foi o ano em que ele mais atuou na sua carreira. O Grêmio foi semifinalista da Copa do Brasil e terminou o Brasileirão numa ótima terceira colocação, garantindo vaga para a Liberta de 2013. Quando o ano acabou, o jogador acabou indo jogar no Atlético Mineiro, clube que já havia defendido na juventude. Com a camisa do Imortal, em 2 anos, somou 74 jogos e marcou 2 gols. Já não sendo mais um menino num futebol extremamente competitivo, o Gilberto Silva dosava bastante sua participação nas partidas. Sua qualidade técnica se mantinha a mesma, mas fisicamente, de maneira natural, ele caiu de produção. Mas ele, sendo muito profissional a carreira toda, ainda tinha vitalidade para um ano mais especial da história do Atlético Mineiro até então. O clube começou bem, ganhando o campeonato estadual, batendo o Cruzeiro por 4-2 no placar somado. Mas, logicamente, que a grande conquista foi da Libertadores. O alvinegro foi avançando as fases de maneira heróica até chegar na final contra o Olímpia do Paraguai. O Gilberto Silva ficou no banco e o Galo bateu os paraguaios nos pênaltis para conquistar a América pela primeira vez em sua história. Em dezembro, o time não chegou a passar da semifinal do Mundial de Clubes e não enfrentou o Bayern de Munique na decisão. Seu contrato não foi renovado, então o Gilberto Silva não só deixou o Galo, como também deixou o futebol, ou seja, ele decidiu se aposentar. No Atlético Mineiro, somando as 2 passagens, foram 114 jogos, 9 gols e 3 títulos conquistados.
Jogando por clubes, ao longo da carreira, o volante foi a campo em 614 partidas, marcou 44 vezes, deu aproximadamente 35 assistências e conquistou 12 títulos coletivos. Como você pode ver, o Gilberto Silva foi um verdadeiro monstro do meio-campo. The Invisible Wall, o muro invisível, como era carinhosamente chamado pela torcida do Arsenal, ganhou respeito de todos no meio do futebol. Conquistou títulos enormes e colocou seu nome na história do futebol brasileiro. A você que assistiu até aqui, eu só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos. Semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!